Primeiramente, queria agradecer o convite, segunda vez que estou aqui com vocês no IFSC neste ano. Na outra vez já destaquei, né, uma instituição que eu tenho o maior carinho, maior estima pelo seu papel no estado de Santa Catarina, em especial, instituição na qual tantos colegas trabalham como servidores, como professores, e também um monte de alunos vizinhos aqui meus que estudam e são alunos de muitos de vocês que estão me ouvindo aqui agora. Então, agradeço, em especial a equipe do DGP, da Serfaed, a professora Luiz Otávio, a professora Fabiana que me precederam, Maria da Glória e Daniele pelo convite, e principalmente aos meus colegas professores que estão aqui nos ouvindo, e são muitos, né? Mais de 500 pessoas nesse momento, que aumenta a nossa responsabilidade nas 2 próximas horas que teremos aqui pela manhã. Bom, para a gente começar, eu queria só relembrar que a gente está vivendo um período de grande desafio que não é só para nós, mas é para todo mundo. As escolas, instituições de ensino, em todos os níveis, estão tendo que aprender a lidar com essa pandemia. Isso não tem sido fácil para ninguém. No nosso caso em particular, a gente tem uma condição que talvez seja mais cronificada do que a gente tem lido em outros países, em função das condições de nossos alunos e professores, condições em especial de acesso às tecnologias online, que hoje são o que levam a ideia de educação à distância, de ensino remoto, e condições também de lidar com a própria pandemia. Então, nós estamos num país que está tendo muita dificuldade para lidar com a pandemia de maneira geral, e isso, obviamente, tem um impacto na educação. Além disso, nós também temos uma cronificação pelo fato de que a formação profissional de professores no Brasil, em especial para os professores que foram formados apenas no âmbito da pós-graduação brasileira, nos mestrados e doutorados, historicamente não tem garantido boas condições de formação de professores. É histórico, bem conhecido, o diagnóstico está muito claro de que os programas de mestrado e doutorado têm focado muito na formação de cientistas e pecado na formação de professores, que também é parte dos seus objetivos enquanto instituição. Nesse sentido, é quase que um trabalho heróico para os professores brasileiros se construírem enquanto professores, muitas vezes sem incentivos, sem condições adequadas de trabalho, e essas pessoas continuam trabalhando em prol daquilo que acreditam, em prol de uma educação de qualidade, nos vários níveis educacionais que nós temos, né? Então, primeira coisa, eu acho que tem que destacar muito isso. Nós estamos numa condição cronificada em relação a outros contextos do mundo. Então, não tem sido fácil para ninguém, talvez especialmente para nós. Na palestra anterior que eu tive a oportunidade de trabalhar aqui no IFSC com vocês, a gente fez uma contextualização sobre a educação na pandemia, a distinção teórica, né, sobre ensino remoto e ensino à distância, ou educação à distância. Hoje, o foco é bem mais específico. Como é uma semana de formação docente, a gente vai focar especificamente em aspectos relacionados a planejamento e desenvolvimento de condições de ensino, nas condições de atividades não presenciais ou no ensino remoto, dado, como bem destacado pelo professor Luiz Otávio, que me precedeu, de que nós teremos, pelo menos até o fim do ano, para lidar com essa condição. Então, nós não vamos parar com o ensino remoto neste momento, não há condições de saúde pública para isso, então a gente precisa melhorar as condições que temos para poder fazer a oferta de condições de ensino nas condições que são viáveis e possíveis hoje. Então, dado isso, a gente vai focar hoje especificamente nesse contexto de orientações para a promoção do ensino. Tá? Para quem tiver interesse, não teve a oportunidade de assistir anteriormente a palestra anterior, aí eu sugiro que seja inserido no canal do YouTube o link para o vídeo da atividade anterior, para que as pessoas possam olhar esse panorama mais geral da pandemia. Sobre o que já foi examinado na atividade anterior, eu só gostaria de destacar um aspecto, que é muitas das decisões importantes que afetam a nossa condição de ensino, elas partem de instâncias que não são específicas ou exclusivas de cada professor. São decisões colegiadas dos seus cursos, seus departamentos, da instituição de ensino, ou dos campos, no caso do IFSC também. Ou seja, muitos daquilo que seria a diretriz sobre como nós vamos proceder serão deliberadas nas instâncias colegiadas. Nesse sentido, a importância de que essas decisões que vão nos afetar no dia a dia em sala de aula virtual, levem em consideração as condições efetivas dos alunos, dos professores, dos recursos que estão sendo viabilizados e das características de cada curso e disciplina. Regras nesse momento que sejam muito fechadas,
que não viabilizem a gente poder tomar decisões distintas em alguns contextos que exigem tomadas de decisões diferentes, nos criarão mais problemas do que solução. Por outro lado, regras muito amplas que não deem direção, ou que não nos orientem em direção àquilo que acreditamos ser uma educação de qualidade, talvez nos deixem sem direcionamentos oportunos para nos ajudar a tomar decisão. Então, nesse sentido, as decisões nas instâncias colegiadas agora são de extrema importância. E precisa se valorizar, obviamente, todo o processo. Chegou só uma instrução aqui para mim, desculpem. Ok. Então, essas decisões colegiadas precisam desculpa, essas decisões colegiadas carecem de participação, exame, enfim, uma discussão plena dos coletivos que fazem parte e que as vozes sejam ouvidas para uma tomada de decisão justa e democrática. Tudo bem? Para começar, então, a discutir como promover ensino de qualidade, eu parto de alguns princípios que eu considero que são bastante importantes. O primeiro deles, que é a ideia de que precisamos respeitar professores. Tá? Os slides eles têm algumas coisas um pouquinho deformadas em função da adaptação para o sistema RMP, peço desculpas por isso, tá? Mas creio que vocês não vão ter nenhum problema para poder viabilizar a leitura. Então, o primeiro princípio seria o quê? Respeito aos professores. Veja só, nenhuma orientação daquilo que eu vou apresentar aqui hoje vai ser útil para todas as disciplinas, para todos os professores ou para todos os momentos que cada um de nós vive. Tudo bem? Não existem regras gerais, talvez nesse momento, que sirvam o tempo todo para todos. Nesse sentido, nenhum professor deve se sentir na obrigação de fazer algo que não acredita ou que, principalmente, conflite com seus princípios e suas orientações pedagógicas. Se você tem uma formação que te possibilita enxergar a educação de uma dada maneira, que nenhuma regra lhe faça agir na contramão de seus princípios. Tá? Os professores têm autonomia e sua liberdade de cátedra para decidir sobre os seus procedimentos de ensino, sobre como vai conduzir essas atividades, mesmo no contexto não presencial ou remoto. Nesse sentido, então, todos devem ter sua liberdade para planejar e executar disciplinas, respeitando sua própria história de formação e seu desenvolvimento como professor. Eu gostaria que nada do que eu vou falar a partir de agora seja visto como uma regra obrigatória ou algum tipo de exigência para avaliar professor, ou nada disso. São ideias, são possibilidades respaldadas na literatura que tenho acesso, que nos viabilizam pensar um pouco os processos de ensino agora nessa modalidade remota. Mas não são regras que têm que ser seguidas. Todos vocês que me ouvem têm plena possibilidade e direito de discordar do que é apresentado ou de avaliar que aquilo que está sendo apresentado aqui não se aplica ao seu contexto específico. Quero que todos fiquem muito tranquilos quanto a isso. Tá? Eu espero que todas as decisões individuais de vocês ou coletivas de vocês sejam respeitadas enquanto professores. Então, nesse sentido, não dá para a gente discutir melhorar a qualidade de ensino sem garantia da liberdade de cátedra e de respeito aos professores que vão conduzir justamente esse processo. Indo em frente, mais alguns pressupostos que nós vamos assumir nessa apresentação. Primeiro deles, a ideia de que ensinar não é só apresentar conteúdo, não é um problema só de expor informação para os alunos, porque senão simplesmente gravar vídeos ou oferecer textos resolveria nosso problema, e ensinar ou educar é muito mais do que isso. A segunda coisa foi olhar para aspectos que são viáveis da gente pensar em qualidade usando sistemas online, e isso demanda então condições de acesso para alunos e professores. Tá? Se a instituição não está garantindo as condições de acesso a essas tecnologias online, fica inviável executar muitas das coisas que eu vou apresentar aqui. Então, a condição de acesso precisa ser uma garantia universalizada para os estudantes e professores. A terceira grande base para a nossa discussão é que boa parte do tempo que será dedicado a disciplinas depende de ser uma atividade assíncrona, ou seja, não é conectados simultaneamente professores e aluno no mesmo espaço e tempo. Os alunos precisam de tempo para trabalhar, e isso não se dá só vendo atividade online, mas fazendo outras atividades de maneira um pouco mais autônoma ou em pequenos grupos, nem sempre diretamente assistido pelo professor. E a quarta
o quarto pressuposto que estamos assumindo é que a gente está olhando para práticas que já têm embasamento na literatura, que já estão apresentados em revisões sistemáticas, com meta-análise, mostrando sobre o que funciona ou não funciona em educação. Então, não são dicas específicas, não é como eu faço minha disciplina. Né? Eu uso um monte de estratégias que não são muito universalizáveis, que dependem de outras condições, enfim. Nós estamos discutindo aspectos que provavelmente são mais possíveis para que todos os professores possam fazer uso, possam ter acesso a esses recursos ou a esses conhecimentos. Tudo bem? Então é a partir disso que nós vamos caminhar. Dado isso, e diante do tempo que nós temos, eu separei 10 princípios para a gente poder discutir, para tentar promover a qualidade no ensino, tá? São apenas 10, para que dê tempo também ao final da minha fala de que a gente possa discutir, abrir para perguntas, comentários, considerações, para que a gente possa construir isso um pouco mais juntos, tudo bem? Então são 10 princípios, eu vou apresentar cada um deles, comentá-los, exemplificá-los, ao final a gente retoma isso e aí abrimos para o nosso debate. Primeiro princípio, objetivos de aprendizagem precisam ser claros e compartilhados. Qual é a ideia? Um objetivo de ensino, e talvez muitos de vocês saibam de maneira muito clara tudo isso que eu vou falar aqui agora sobre essa orientação, mas vamos destacar para garantir que todos tenham acesso a esse tipo de informação. Quando eu falo em objetivo de aprendizagem, eu estou destacando aquilo que o aluno deve ser capaz de aprender depois de formado, ou seja, ao fim da minha disciplina, o que esse aluno será capaz de fazer nas futuras disciplinas e principalmente no mundo no qual ele se defronta. Né? O que ele aprende nessa disciplina que ele leva daqui. Isso é a descrição do objetivo de aprendizagem e objetivo de ensino. O termo objetivo de aprendizagem, ele destaca que o objetivo tem a ver com aquilo que é aprendido e não aquilo que o professor faz. Eu acho que ele é mais claro do que falar objetivo de ensino. Esse conceito é importante para nós, e eu estou chamando isso de uma orientação para promover qualidade de ensino, porque ele orienta aquilo que nós faremos como atividade, o que nós vamos fazer como atividade de ensino depende do nosso entendimento de qual é o objetivo dessa disciplina, e orienta para a gente quais são os critérios para avaliar se e o quanto os alunos estão aprendendo. Dado isso, é crucial que em uma disciplina a gente tenha clareza sobre os objetivos de aprendizagem que estão previstos nela. E eu estou destacando isso porque, tipicamente, objetivos de ensino são descritos nos planos de ensino de maneiras não muito adequadas, e já vou exemplificar isso. Tá? O que a gente deveria levar em consideração? Que descrever o objetivo de uma disciplina é básico para a gente poder viabilizar a qualidade de ensino, é básico para pensar o que nós faremos como atividade, é básico para poder avaliar os alunos. E quando, em especial, eu compartilho quais são os objetivos com os alunos, isso viabiliza que a cada aula, a cada momento da disciplina, tanto o professor quanto os alunos avaliem se estamos caminhando em uma boa direção, ao ponto de podermos, ao final de uma unidade, por exemplo, discutir, olha, era previsto aprendermos isso, isso e isso. O quanto nós desenvolvemos isso? Se o objetivo é descrito de uma maneira clara, os alunos têm condições de avaliar em si mesmos o quanto eles aprenderam ou deixaram de aprender aquilo que era previsto. Muitas vezes parece que os alunos não são capazes de fazer essa autoavaliação, mas isso ocorre em especial quando os objetivos não são claramente apresentados. E aí fica difícil para o aluno poder fazer essa avaliação. O que não seriam objetivos de ensino, e tipicamente são afirmações apresentadas em planos de ensino como se fossem objetivos. Muitas vezes simplesmente se reapresenta itens de conteúdo. Você pega e ementa os conteúdos e coloca de novo, às vezes até com um verbo na frente, né? O sólido geométrico vira identificar sólido, só joga um verbo na frente como se isso resolvesse o problema. Isso não resolve o problema. Outra coisa que não é um objetivo de ensino de aprendizagem, as intenções do professor. É um objetivo descrito como conscientizar sobre a importância de. Isso é a intenção que o professor tem sobre aquilo que vai acontecer. Mas o que de fato vai acontecer? Eu não estou descrevendo que o aluno seja capaz de fazer. Outro problema típico é descrever as ações do professor em sala de aula ou no contexto de ensino. Apresentar os conceitos X, Y, Z. Quem fará isso é o professor, não é o que o aluno vai aprender. A pergunta é, o que o aluno deverá aprender a partir dessa apresentação de conceitos? E, por fim, o outro equívoco muito comum é descrever as próprias atividades de ensino, discutir sobre tal tema. Isso é o que a gente fará em aula, fará na atividade. Mas o que você deverá aprender por meio desta atividade? Esse é o problema que o objetivo de ensino tenta explicitar.
Nesse sentido, eu poderia verificar no meu próprio plano de ensino agora se as descrições de objetivos se referem a itens de conteúdo, intenções do professor, ações do professor, atividades de ensino, ou se efetivamente eu estou falando de objetivos de ensino. Tá? E quando a gente fala de objetivos de ensino, uma expressão-chave para a gente descrever é uma sentença que é: ao final desta disciplina, o aluno ou estudante deverá ser capaz de... O complemento dessa frase, escrito sob a forma de verbo e complemento, provavelmente lhe ajudará a entender o que o aluno tem que ser capaz de fazer ao final da nossa disciplina. A descrição desse rol de objetivos, ele viabiliza novamente que a gente pense em melhores atividades, atividades mais efetivas e critérios para fazer a avaliação do que e o quanto os alunos estão aprendendo. Parece uma coisa muito antes das nossas preocupações na hora de planejar a aula, que a gente está sempre pensando na atividade e na avaliação, que é onde geralmente os conflitos aparecem. Mas o que eu estou destacando é voltar um pouco e discutir o objetivo ajuda a limpar um pouco o terreno e garantir que as decisões sobre atividades e sobre avaliação ocorram de uma maneira mais tranquila. Nesse sentido, foco, atenção nos objetivos de aprendizagem descritos para a sua disciplina. Segundo critério, bastante importante para a gente poder pensar, segunda orientação, os critérios de desempenho que precisam ser claros, viáveis e também compartilhados com os estudantes. Nesse sentido, o que a gente espera quando a gente pensa em fazer critérios de desempenho? Primeiro, que se torne explícito o que o aluno deve fazer nessa disciplina, o que é esperado desse aluno. Isso vai me possibilitar enxergar com bastante clareza qual é o critério de avaliação que eu vou utilizar nessa disciplina e qual é o critério para eu definir que alguém está proficiente ou suficientemente capaz de fazer uma certa atividade, uma certa tarefa, para eu dizer que ele é proficiente em uma unidade e partir para a próxima. Isso é especialmente importante quando você organiza disciplinas em pequenas unidades e exige proficiência, né, ou ensino para maestria em cada uma das unidades antes de progredir para a próxima. Então, se eu sei qual é o critério de desempenho em relação a cada objetivo, tudo vai ficar mais claro. Por que isso é importante para nós? Porque o estudante ele deveria sempre, desde o início, saber o que ele deve aprender, que tem a ver com o objetivo, e o que é esperado dele em relação ao objetivo. Então, nesse sentido, quando o aluno tem clareza do que precisa aprender e do que é esperado que ele faça em relação a isso, fica muito claro para todo mundo o que se espera desse processo educacional. Tá? O problema que nós temos muitas vezes, que já virou meme na internet, é que, às vezes, a gente trabalha uma atividade em sala, pede para ele fazer uma coisa que vai muito além daquilo que já trabalhamos, e na prova se pede para o cara fazer uma outra coisa diferente daquilo que foi pedido. Alguns professores olham para isso e falam, não, mas muitas vezes o que a gente quer fazer é ver o quanto o aluno já generaliza aquilo que ele aprendeu para além do que foi aprendido. Tudo bem, só que essas medidas de generalização, do quanto ele relaciona o que aprendeu com outros aspectos, tipicamente ela não ocorre aleatoriamente. Ela precisa também ser planejada. Então, eu deveria ter atividades de ensino na qual o aluno tem a oportunidade de fazer generalizações. E que isso não fosse cobrado especificamente em provas ou testes. Tudo bem? Então, a progressão, o que é esperado do aluno, deveria ser muito claro para todos, tanto para o professor quanto para o aluno. Muitas vezes, relato de professores, é que até se tem clareza do objetivo, mas não se para pensar o que vai ser de fato exigido dos alunos. E aí se para pensar nisso na hora de preparar provas ou avaliações. E aí, nesse momento, talvez seja muito tarde, porque o que você está usando como critério para avaliar pode ser incompatível com aquilo que você fez para ensinar. Vamos olhar para alguns exemplos, melhores do que menos, né? Imagine uma disciplina em que o objetivo é ensinar para os alunos, numa certa unidade, numa certa atividade, multiplicar números inteiros. Eu poderia perguntar para vocês, é multiplicar os números até 10, até 100, até 1000, até 10.000, com quaisquer números, tudo bem? Porque o que você vai ter que avaliar dos alunos é muito distinto. E, além disso, o aluno tem que fazer essa multiplicação de cabeça, ele pode fazer a conta no papel, ele pode utilizar uma calculadora. Ou seja, o critério para a gente poder avaliar o desempenho do aluno, se ele está previsto, se ele está descrito, já fica muito claro o que é esperado de todos. Nós não temos sustos, não temos surpresas negativas lá na frente. Um segundo exemplo, uma aula de arte.
Os alunos precisam diferenciar entre cubismo e impressionismo, Picasso e Monet, por exemplo, né? A pergunta, eles têm que saber distinguir isso conceitualmente o que é cubismo e o que é impressionismo, olhar para obras impressionistas e cubistas e saber o que é cada uma delas. São coisas muito diferentes. Além disso, vamos supor que seja distinguir as obras impressionistas e cubistas. São todas as obras? As obras dos principais autores são as principais obras de cada um desses movimentos? Ou seja, a depender de como eu descrevo os critérios que eu vou utilizar, eu vou poder avaliar isso de uma maneira ou de outra. E isso vai dar uma estabilidade, uma segurança muito grande para alunos e para professores. Nós não temos que surpreender os alunos ao fim de uma disciplina com critérios de avaliação. Os critérios devem ser compartilhados. Isso faz bem para a saúde mental, inclusive dos alunos, e também nossa, professores. Terceiro, orientação geral. Os objetivos de ensino serem sequenciados em pequenas unidades. Então, em vez de eu chegar na disciplina e querer fazer tudo meio caótico, por uma ordenação, vou passando o texto, mandando fazer coisas, lá na frente fazer uma avaliação para ver se o aluno aprendeu ou não, separar uma disciplina, unidades de ensino. Tem disciplinas que são bem separadas em 2, 3 unidades, tem disciplinas que são bem separadas em 10 unidades. Já vi um professor separar em 20 unidades uma disciplina, de uma maneira muito boa, inclusive. Não tem uma regra muito certa, mas a ideia é pequenas unidades que façam sentido em si. Que aquela unidade tenha uma noção de conjunto, tenha um objetivo de ensino ou alguns objetivos de ensino que façam sentido ser ensinados enquanto unidade. E que seja algo não muito difícil para dar conta, para o aluno dar conta, né? E qual é a ideia? Quando eu separo uma disciplina em unidades, eu garanto uma sequência viável para o aluno estudar. Ele não precisa começar a estudar tudo da disciplina, mas eu tenho um pedaço da disciplina para estudar. Não é só o material que eu já vi naquele período, mas é o material daquela unidade que eu vou ter que dar conta. E o que é mais importante, muitas vezes nas disciplinas, aquilo que a gente começa estudando nas primeiras semanas é pré-requisito, é condição para aquilo que vem depois. Nesse sentido, se eu não garanto ao aluno ainda proficiência numa unidade de ensino, e ele vai fazendo as coisas da disciplina ao longo do tempo, para a gente só fechar essa unidade, só fechar a disciplina lá no final, talvez ele não dê conta da disciplina porque ele falhou num pré-requisito inicial. Então, o sentido é garantir que o aluno vai desenvolvendo cada pré-requisito da disciplina em cada uma das unidades. Isso é importante para nós porque viabiliza a gente acompanhar o quanto os alunos estão aprendendo ao longo do tempo, e não só ao fim da disciplina, e tem uma função motivacional super importante para os estudantes. Para um estudante, pouquíssimas coisas são mais motivacionais do que ele observar que ele está tendo sucesso em cada etapa de uma condição de ensino. Quando o estudante vê que ele está dando conta de um pedaço da disciplina, isso é altamente motivacional para que aumente o engajamento nas próximas unidades. Então, nesse sentido, garantir pequenas etapas e que ele vai sendo proficiente em cada uma delas é uma condição que viabiliza a gente fazer uma melhor avaliação, que viabiliza o desenvolvimento de pré-requisitos e que mantém estudantes geralmente mais motivados para estudar. Ok? Ainda sobre isso, tem uma concepção que é melhor eventualmente numa disciplina que a turma aprenda de modo proficiente até um pedaço dela, do que ele não aprenda de modo satisfatório alguma disciplina inteira. Ou seja, se minha disciplina tem 10 unidades, só que em função das dificuldades da turma, que eu estou acompanhando, estou vendo que está mais difícil, prolongo um pouco uma unidade para garantir o desenvolvimento daqueles objetivos de aprendizagem, talvez eu não chegue até a 10ª unidade, talvez eu pare na 9ª. Eu acho isso melhor do que fazer todo mundo até a 10ª unidade sem garantir que as pessoas tenham aprendido. Então, nesse sentido, às vezes, dar conta de menos, mas dar bem conta de menos, é melhor do que ninguém dar conta de coisa alguma. Tudo bem? Em um contexto em que a gente eventualmente possa flexibilizar um pouco o calendário, que o aluno que estava com dificuldade ter um prazo um pouco estendido e tudo mais, isso viabiliza, inclusive, que o aluno dê conta até a última unidade de uma disciplina, mesmo que precise de um calendário um pouco diferenciado, né? Alguns alunos talvez nem conta de fazer as coisas mais rápidas, mas alguns vão precisar de mais apoio. Se eu não tiver flexibilidade de calendário, os alunos podem talvez terminar um pouco antes, mas se eu tiver flexibilidade, eu poderia fazer com que todos os alunos, inclusive, cheguem ao final da disciplina com sucesso e garantindo a aprendizagem de todas as unidades dessa disciplina. Mas, novamente, isso depende de uma decisão mais coletiva das instâncias colegiadas, que é oportunizar calendários um pouco mais flexíveis para que os alunos tenham condições de poder
aprender no ritmo em que é possível para cada um deles. Nossa quarta grande orientação: trabalhar com atividades que envolvam participação ativa e colaborativa. Hoje está super na moda, está em alta a história das metodologias ativas, né? Então acho que a temática já não é mais surpresa para ninguém. O que eu queria destacar em relação a isso? Nós temos alguns tipos de interação que são mais básicas e elementares de um contexto de ensino-aprendizagem. Aqui nessa representação eu tenho uma professora e um conjunto de alunos. As setas ali sinalizam o seguinte: tem um tipo de atividade que a professora faz que não é tanto olhando o que acontece para os alunos, mas é mais olhando para os objetivos da disciplina, né? Eu levo em consideração que os alunos, o jeitão dos alunos, os objetivos de ensino, e eu passo instruções. Então é mais da professora para o aluno, né? A gente apresenta as instruções do que precisam ser feito. Vamos discutir sobre instrução ainda hoje. Depois disso, os alunos começam a realizar a atividade. A partir disso, nosso papel: acompanhar, orientar, valorizar, desafiar, enfim, lidar nessa interação dialógica com os alunos, no processo de construção do conhecimento, acompanhando o que vai acontecendo com eles. Isso não é do professor para o aluno, isso é uma relação bilateral que precisa dessas duas partes trabalhando. Por fim, alguns aspectos dependem mais dos alunos para o professor poder agora retornar para eles, que é avaliar o que o aluno fez, dar retorno, dar os feedbacks, valorizar o produto final, aquilo que os alunos foram capazes de produzir, adequar nosso planejamento e por diante. O que eu estou querendo destacar? O ensino, ele se constrói nesse processo de interação entre professor e aluno e entre alunos e alunos. Ele é um processo que demanda interação social, ele é um processo que demanda uma série de ações do professor, desde as instruções até a readequação do nosso planejamento, para que as coisas caminhem bem. Nesse sentido, não dá para pensar uma atividade de ensino que não viabilize, não oportunize uma realização de atividades pelos alunos. Então, aulas que só o professor fala são aulas que já deveriam ter sido extintas da educação. O professor falar pode ser uma coisa legal, seja para apresentar uma informação nova, seja para engajar as pessoas na atividade, mas a base ou a essência do processo educativo não é a ação do professor. É a relação entre o que o professor faz e o que os alunos fazem. Nós precisamos que os alunos sejam ativos no processo de construção de conhecimento. Sem isso, não tem ensino. O que a gente poderia esperar como atividades dos alunos? Pesquisar sobre, comparar uma coisa com outra, construir algo, produzir alguma coisa, simular algo, avaliar algo, criticar algo, propor, enfim. Eu tenho uma série de tipos de atividade muito distintas que eu poderia propor aos alunos para que eles realizem como atividades. Isso, obviamente, o que é mais adequado ou menos adequado, depende, além dos objetivos de ensino, do perfil dos seus alunos, das condições de acesso que eles têm aos recursos, agora nessa modalidade não presencial, e aos recursos que estão disponíveis na internet e por diante. Então tem coisas que não vai dar para fazer de modo não presencial, mas tem coisas que dá para fazer. Que coisas são essas? Né? Dá para a gente fazer uma simulação de algo usando recursos online? Dá para a gente criar alguma coisa, produzir algo? Dá para comparar estratégias de como diferentes contextos lidam com certos tipos de coisa? Dá para montar, enfim, o mundo online tem muitas possibilidades, e é olhar para isso que a gente deveria estar olhando nesse momento. Além disso, o destaque que eu acho bem importante que a gente saliente nesse momento é que atividades colaborativas entre estudantes, neste momento, tem um papel super importante. Né? Colocar os alunos juntos para desenvolverem trabalhos, projetos, pensarem sobre algum aspecto da vida relacionado à disciplina e trabalhar juntos de maneira geral, vai ser muito útil, não só como estratégia pedagógica, porque os alunos aprendem com os próprios pares, mas também agora para a saúde mental deles. Nós estamos num período em que os contatos sociais certamente estão prejudicados. Se a gente cria atividades que viabilizam que eles trabalhem de maneira produtiva juntos, isso certamente será um fator de proteção de saúde mental nesse momento. Invistam nisso, tá? Cuidem com a maneira como os alunos interagem para que eles não fiquem ainda mais sozinhos nesse contexto de pandemia. Nossa quinta grande orientação: a maneira de dar instruções. Tá? A literatura sobre isso, em especial, está no campo das instruções precisas, e fala basicamente sobre algumas características do que uma instrução deveria ter para viabilizar que o aluno aprenda. E aí vamos destacar. Então, quando eu dou uma instrução para o aluno,
agora nessa modalidade remota, e também na presencial isso seria a mesma coisa, a indicação básica é que a gente faça isso de maneira textual, porque é a forma que possibilita acesso mais rápido e fácil ao estudante. Se teus estudantes têm outra característica, funcionam bem por mensagem de voz no WhatsApp, tudo bem, vai por lá também. Mas tipicamente a forma textual garante que as pessoas tenham acesso rápido àquilo que precisa ser feito. E qual é a base de uma boa instrução? Uma breve contextualização de como é que essa atividade se integra à disciplina e qual é a pertinência disso que ele vai aprender nessa atividade com a vida dele depois da disciplina. Aí vem os pontos centrais, que tem que ser claros e diretos, sem longos textos, mas evidenciar isso para o aluno. O que ele vai aprender por meio dessa atividade, qual é o objetivo da atividade, qual é o critério de desempenho que vai ser considerado nessa atividade, e qual é a atividade que tem que ser feita, quais são as regras, o cronograma que tem que ser feito, entregue, e como fazer se tiver alguma especificação nesse sentido. O objetivo, o critério de desempenho e o que fazer são os 3 itens que precisam estar em destaque numa boa instrução. Tá? Então isso tem que ser curto, claro e direto. Né? O que vai aprender, qual é o critério para avaliar se aprendeu ou não aprendeu, e o que é esperado que você faça. Esses 3 itens então, precisam ser bem realçados em instruções curtas e diretas. E, por fim, caso ele tenha alguma dúvida, não sabe o que fazer, precisa de ajuda, como que ele pode fazer para obter suporte do professor. Tudo bem? Então, as instruções, a regra básica sempre, no mínimo, envolve objetivo, critério e atividade. Contextualização ajuda a dar sentido para o fazer no contexto de ensino e como obter ajuda, que é para onde ele corre quando precisa, né? Muitas vezes essas informações já estão apresentadas em outros lugares, né? No próprio plano de ensino, na contextualização da unidade e tudo mais. Muitas vezes a gente só precisa do objetivo, critério e atividade da instrução que é apresentada, tudo bem? Então dá para ser bem sintético nesse sentido. Sexta orientação. Incentivar e valorizar de maneira frequente e abundante a participação dos estudantes nas atividades. Tá? Qual é o pior cenário para a gente no contexto de ensino presencial ou remoto? Alunos não participarem. Se seus alunos não estiverem na aula, se seus alunos não fizerem as atividades, a gente pode fazer muito pouco a partir disso. O que nós vamos fazer? Vamos para a próxima aula, para a próxima unidade? Ninguém fez nada ainda. Então, o pior cenário para a gente certamente é a não participação estudantil. Nesse sentido, o que nós podemos fazer? Primeira coisa, incentivar a participação. Como é que a gente poderia fazer isso na prática? Primeira coisa, sei que está sendo muito difícil para todos nós, muitos professores com muitas dificuldades para lidar com o contexto de ensino não presencial, mas se a gente já entra na disciplina dizendo, não acredito, acho que não vai dar certo, isso aqui, acho que eu nem devia estar fazendo isso, espero que seja útil para vocês, mas eu duvido que seja. Se a gente já entra com esse tipo de humor, é muito provável que os alunos já considerem que fazer qualquer tipo de esforço nessa disciplina já não vai valer a pena. Ou seja, o que eu acho que vale a pena? Não é vender uma falsa promessa de que vai ser maravilhoso, que é melhor que presencial. Não é nada disso, gente. Não tem que vender mentiras. Mas indicar a realidade. E eu creio que a realidade de quase que a totalidade dos professores nesse país, nesse momento, eu vou tentar fazer o melhor que eu posso e vou tentar fazer essa disciplina valer a pena. Eu acho que estamos todos nós tentando buscar alternativas e soluções e tornar isso claro para o aluno, eu acho que ajuda o aluno a entender e ser um pouco empático de que do lado de cá tem alguém preocupado com ele, pensando na atividade, em como que vai fazer a adaptação, em como é que isso vai funcionar. Então, acho que fazer esse destaque para o aluno que a gente está tentando fazer uma coisa legal para ele, acho que nesse momento é muito útil. A outra coisa é, além das mensagens gerais, para indicar que vai ter atividade, convidar, chamar para discutir, para conversar e tudo mais, e nesse momento atividades síncronas tem um papel muito importante nesse sentido, que é motivacional. Então, chamar os alunos para conversar, nesse momento discutir com eles, conversar com eles, isso é crucial. Esse encontro com o professor tem um papel motivacional bastante importante, mais do que dar informação. E, além disso, em especial para os alunos que não participem, que não respondam às mensagens coletivas e tudo mais, vale a pena tentar fazer um contato individualizado. Tá? Nós somos humanos, nós somos uma espécie social, com muitos comportamentos pró-sociais, e a gente valoriza quando as pessoas olham para a gente, quando as pessoas cuidam da gente. Então, receber uma mensagem do seu professor, indicando que está preocupado, porque você não está participando das atividades, perguntando se está tudo bem, se há algum meio da gente poder fazer algo na disciplina que viabilize condição de acesso para a pessoa, certamente esse aluno vai olhar com bastante carinho para a condição de ensino.
Quero dizer também que vai ter alunos que não vão ter condições de participar, sejam porque estão com dificuldades decorrentes da situação geral da pandemia, seja por dificuldade de condição de acesso à internet, ou porque realmente não querem, não veem sentido em nada disso e estão em outro momento. Tá? Mas o nosso dever, eu acho que é tentar, é caminhar. Um professor que admiro muito, chamado Fred Keller, já falecido, ele tem, e quem não conhecia, sempre diz que ele era um cara dos professores mais formidáveis, daquele professor que todo mundo tem, é um professor que você nunca esquece na vida, querido, simpático, atencioso com os alunos, que todo mundo aprende na disciplina dele. O Keller tem uma autobiografia, em que ele começa a biografia dizendo o seguinte: sou, sempre fui e sempre serei um professor fracassado. E é uma frase chocante quando você sabe do tamanho que foi esse educador, né, da qualidade dele, das virtudes dele. E ele continua a frase dizendo o seguinte: prefiro me ver como parte do fracasso dos meus alunos, ou seja, quando um aluno meu evade, um aluno meu não dá conta das atividades, eu prefiro pensar que eu tenho um papel, uma responsabilidade sobre isso, que me oriente a tentar buscar novos caminhos, novas possibilidades de ajuda, do que achar que o problema é dele e que eu não tenho nada a ver com isso. Então, é uma posição como professor, me considerar sempre parte do fracasso de qualquer aluno. Né? Eu acho que isso é uma frase impactante, e os alunos, quando veem que tem um professor que de fato está preocupado, isso faz toda a diferença. Né? A gente estabelece outro tipo de interação. Então, além de incentivar o início, o aluno chegar para participar da disciplina, o outro aspecto que nós podemos fazer é valorizar quem está presente. Né? Quando o aluno está presente, ou quando ele participa, não deixe o aluno no vácuo, não deixe o aluno falando sozinho o que ele fale e a gente ignora o comentário de aluno. Agradeça sempre pela presença e participação do aluno. Né? Uma coisa que alunos reclamam muito, isso vem do ensino presencial, né? Quando o professor chega em sala, metade da turma faltando, o professor começa a reclamar que os alunos faltam demais para os alunos que estão presentes e que são pontuais. Né? Então não adianta ficar dizendo que os alunos não estão presentes para os alunos presentes. Né? Nós temos que valorizar a presença daqueles que estão aqui e olhar para outras estratégias para os alunos que não estão. Né? Além disso, algo bastante importante é sempre valorize e destaque a importância da participação dos alunos, faça relações entre aquilo que o aluno diz, os exemplos que ele traz, as considerações que ele apresentou, as dúvidas que ele trouxe para a aula, faça relações disso com o papel da disciplina, com outros aspectos do curso, valorize aquilo que os alunos trazem. Tá? É super importante esse incentivo, essa valorização, para que os alunos se mantenham atentos e participativos no contexto de ensino. Não tem nada mais chato do que um contexto em que nada do que você faz é valorizado, você não obtém incentivos ou coisas desse tipo. Né? A gente não gosta de viver em ambientes assim. A gente quer ser valorizado por quem a gente é, por aquilo que a gente faz, e nossos alunos são assim também. Tá? Então vale a pena criar um contexto mais rico em valorização para aqueles que estão presentes. Ok? Sétima orientação geral, sobre feedbacks formativos que precisam ser imediatos e precisos. Qual é a ideia básica? Quando a gente fala em feedbacks, a literatura indica o seguinte: não dá para o aluno fazer uma coisa e só dar nota e resolver a situação. O que nós precisaríamos? Que sempre que o aluno faz uma atividade, entrega um produto ao professor, um trabalho, um projeto, alguma coisa, eu deveria tentar criar condições o mais imediatas possíveis para o aluno ter retorno sobre isso. Ou seja, se você faz, demora muito para você ter retorno sobre o que você fez, isso não é uma condição muito boa para incentivar o comportamento de estudo. Eu precisaria fazer isso de uma maneira um pouco mais imediata. Já vou falar de estratégias sobre isso quando for discutir avaliação por pares. Mas se eu puder, o mais imediato possível. E além disso, não é dar nota para o aluno, mas é evidenciar de modo claro para o aluno, com bastante precisão, o que ele está fazendo de certo, tá? Destacar, realçar para o aluno que isso está legal, indicar para ele do que está errado, o que exatamente está errado, e oferecer orientação precisa para que ele possa agora caminhar no caminho da superação desse erro. Ou seja, se eu faço uma prova, recebo uma nota e só, e agora vamos para a próxima aula, ou para a próxima unidade, e nada mais é feito, isso não é uma condição que favorece o ensino. Né? A ideia de ter um sistema que seja melhor construído envolve o aluno faz, recebe feedbacks, se preciso, novas oportunidades de fazer atividades. E aí nós progredimos. Esse caminho deveria ser garantido nas condições de ensino. Tudo bem? Se a gente não garante, a gente não desenvolve pré-requisitos. O aluno vai ficar travado, vai ter dificuldades. Se eu não dou pistas para o aluno do que ele está errando, tanto mais difícil para ele aprender ou poder superar seus próprios erros.
né? Ou mesmo que eu dê a indicação do onde que ele está errando, mas se eu não oportunizo uma nova atividade, o aluno não vai ter oportunidade de aprender ativamente a lidar com aquilo, né? E vamos lembrar que o aluno aprende aquilo que ele faz. Se o aluno só está ouvindo aquela coisa, a chance dele aprender aquilo é muito pequena. Se o aluno tem a oportunidade de refazer a atividade, provavelmente vai ser muito melhor para a aprendizagem dele nesse sentido. Okay? Oitavo, grande orientação, oportunidade para todos, né? O que a gente quer dizer com isso? Mesmo que a gente tenha todo o cuidado do mundo no planejamento, as atividades de ensino que nós vamos construir provavelmente não vão ser suficientes ou adequadas para todos. Vai ter aluno que vai ter problema de acesso, que vai ter dificuldade, que não entendeu, não abriu o material, que, enfim, problemas 1000 podem ocorrer. Tá? E às vezes a gente erra mesmo na programação, acho que aquela condição que eu crio é suficiente para o aluno aprender, e às vezes não é. Nesse sentido, eu poderia, olhando para essa representação que está aqui na tela, pensar que se o aluno tem o caminho normal, ter oportunidades para refazer, às vezes a mesma atividade com uma nova instrução, ou seguir outros caminhos possíveis que levem também ao desenvolvimento do objetivo de ensino. Tá? Então, que a gente tenha a possibilidade de que a gente adapte as atividades, considerando as características dos alunos, as dificuldades que eles estão tendo, de acesso, de aprendizagem, do que é que seja, tentando não deixar nunca ninguém para trás. Tá? Então, recriar atividades que viabilizem que as pessoas, de fato, desenvolvam as habilidades ou as competências previstas para uma dada disciplina. Nona orientação geral, a avaliação ser gradual ao longo da disciplina e não ao final dela. Né? Se a gente seguiu essas 10 orientações, na segunda delas, nós tínhamos critérios de desempenho para cada objetivo, sabíamos o que avaliar. Se o critério para passar em cada unidade de sua disciplina for o aluno ser proficiente na unidade, ou seja, ele conseguir dar conta daquilo que é previsto, eu estou dizendo que o aluno completa de maneira proficiente uma unidade, a outra. Se eu não completar todas as unidades, eu tenho um aluno nota 10. Tudo que era previsto para aquela disciplina é 10. Né? Ele deu conta do que estava sendo previsto nesse contexto aqui. Não teria por que o aluno que dá conta de cada uma das unidades, chega lá no final, a gente agora achar que ele precisa ainda fazer outras avaliações para garantir que se de fato ele é proficiente. Se você teve um sistema que garantiu que ele deu conta dos critérios em cada uma das unidades, eu já estou falando que o aluno é capaz de. Então, uma avaliação que seja mais relacionada às próprias unidades de ensino do que ao final da disciplina, ela tende a ser muito mais, nesse sentido, útil para a gente poder garantir que a avaliação é parte do processo de ensino e não só uma medida lá no final para certificar quem está apto ou não está apto. A gente incorpora a avaliação ao longo do processo de ensino. Eu destaco aqui que a avaliação, todo professor sabe bem disso, tende a ser o ponto central dos conflitos entre professor e alunos, né? Geralmente os problemas emergem ou se intensificam nos períodos de avaliação, e também é algo que envolve grande ansiedade por parte dos alunos por causa do medo de reprovação e o que isso representa na vida deles. Então, nesse sentido, quando eu compartilho não só o critério de avaliação, mas como a gente vai fazer essa avaliação e tornar ela gradual ao longo da disciplina, né, e se o aluno não foi bem numa unidade, ele ainda tem a oportunidade de refazer as avaliações, eu torno a avaliação agora parte do processo de ensino, e algo que vai gerar muito menos ansiedade e problemas para alunos e para professores, né? Acho que a pior coisa é a surpresa do aluno no final de uma disciplina, que ele não aprendeu, às vezes, aquilo que ele achou que ele estava aprendendo, né? Que isso não ocorra com ninguém. A forma de avaliar, como é que a gente poderia avaliar nesse contexto agora remoto? Posso trabalhar muito com elaboração textual, textos em relação a provas fechadas, exercícios, questionários com questões fechadas, eles tendem a ser muito mais úteis para desenvolver o que a gente chama de pensamento crítico, né? Um raciocínio avaliativo da realidade em que vivemos, comparar coisas, enfim. A produção textual, ela desenvolve algumas competências bastante importantes para os níveis de ensino com que o IFSC trabalha. Né? Além disso, os recursos online, e a juventude é muito melhor que nós professores para isso, produzir vídeos, blogs, infográficos, enfim, eles trabalham com a infinidade de produções agora nesse mundo online que nós desconhecemos, e se for a realidade de seus alunos, se não for, não utilize isso, obviamente, e também tem a possibilidade de usar provas, com questionários online, os sistemas, os recursos online hoje viabilizam os professores fazerem isso, né? Obviamente as preocupações, mas ele não vai colar? O fato não tem como ter um controle rigoroso sobre isso. Se ele vai abrir um livro do lado para espiar, sei lá o quê.
Então, se vai fazer provas que sejam viáveis nesse contexto, né? Prepare uma prova que possa ser com consulta, por que não? Mas é questões que ele tem que relacionar informações que ele acha nos textos, no site, e que não estejam dadas de graça, por exemplo. Eu lembro de um professor me dando exemplo, há muito tempo atrás, de que para evitar cola, sei lá o quê, e que os alunos copiavam fórmulas no papelzinho para poder colar em sala de aula mesmo, ele usava unidades medidas, era uma das coisas que ele ensinava, e ele pedia na prova que os alunos transformassem quilômetros por hora em jardas por semestre. Você não vai achar um negócio desse na internet, né? Não tem, mas se o aluno entendeu como é que se faz esse processo de transformação, a gente enxerga como fazer isso. É um desafio, ele tem que ter ensinado o aluno a lidar com esse tipo de coisa previamente, obviamente, mas que a gente pode pensar, inclusive, provas sem ter grandes preocupações com cola, se a gente conseguir sair daquilo que certamente é mais óbvio. De todo modo, se você tem um ensino que é por unidades, que é passo a passo, isso não costuma nos preocupar tanto que o aluno colhe na prova, porque o aluno faz tantas atividades que é muito pouco provável que no final ele esteja mentindo sobre aquilo que ele sabe. Ele provavelmente ele aprendeu algo, né? Se ele tanto fez, se ele tantos feedbacks, tantas atividades ao longo de uma disciplina, não teria muito por que colar. Como que a gente pode fazer isso do modo remoto? Tanto a entrega clássica, né, de trabalhos ou atividades que eles podem encaminhar para a gente, quanto também, eventualmente, usar outros recursos que os próprios ambientes virtuais de aprendizagem, né, que cada instituição utiliza, oferecem. Então, debates nos fóruns, criar um blog, fazer um wiki, uso de questionários, enfim, tem uma série de recursos que cada sistema possibilita para a gente. Além disso, como é que eu faço a correção disso? O mais importante que eu vou realçar de volta, sempre oferecer feedbacks para os alunos. Sejam comentários gerais para a turma toda, né, sobre como é que eles foram de maneira geral, um panorama de como está a coisa, seja os feedbacks individuais para cada aluno sobre aquilo que ele está fazendo. Em alguns casos, se você for utilizar questionários nos AVA, por exemplo, alguns feedbacks podem ser personalizados ou podem ser automatizados. Né? Se tem uma questão de múltipla escolha, você pode dar um feedback específico para cada questão, de por que provavelmente ele está errando aquela questão. Né? Então dá trabalho, mas é uma maneira que dá mais trabalho para você programar a atividade e ela fica estável depois, do que o trabalho que você vai ter para escrever para cada aluno individualmente. Né? Então dá para avaliar um pouco isso. E aí, obviamente, o uso de monitores pode ser muito útil para ajudar a desenvolver esses materiais. E um último aspecto que eu queria destacar, que é a utilização de revisões por pares, né? Esse é um processo que tem literatura muito interessante sobre isso, mostrando o quanto pode funcionar muito bem quando a gente coloca os alunos para corrigirem atividades de outros alunos. Tá? E isso tende a funcionar muito bem, em especial quando o professor oferece instruções claras sobre como fazer a correção. Então não é corrijam, eu dou a indicação de o que ele tem que levar em consideração para corrigir e como escrever. Em especial, essa instrução versa sobre não ser crítico e falar mal do texto, não é para ninguém falar mal do que o outro fez, mas é destacar num tom propositivo a possíveis mudanças ou sugestões de melhoria e tudo mais, e num tom de valorização aquilo que está de legal no texto. Então, o peer review tem que ser usado para valorizar o que o meu colega fez e destacar outras possibilidades, além daquilo que já está apresentado ali. Então, se eu apresento isso, e se em especial o professor indica que ele vai acompanhar esse processo, e os ambientes virtuais de aprendizagem como Moodle possibilitam isso, o professor pode ver o que o aluno fez e a correção que o outro aluno fez. Alguns professores têm focado em especial de como o professor corrigir as correções e não os textos originais. Quando precisa, ele vai ao texto original, mas ele foca no exercício da correção. Isso possibilita aos alunos o desenvolvimento de um pensamento crítico, mais avaliativo. Ele fez um exercício, corrigiu outros dois, por exemplo, então ele tem que aprender a avaliar, questionar, olhar outros pontos de vista, a gente colabora, a gente cresce juntos e cria um processo mais interativo entre eles. Em geral, é bem visto pelos alunos quando não utilizado para falar mal um do outro. Né? Se o professor não dá boas instruções, não orienta, que o foco não é criticar, para detonar o texto do outro, mas é para ajudar, para propor, para melhorar, para destacar o que está bom, os alunos costumeiramente gostam muito de trabalhar com o sistema de revisão por pares. E a nossa 10ª dica, que vem da área de segurança do trabalho, que é a ideia de cuidado ativo. O que eu estou chamando de cuidado ativo? Não podemos esquecer que estamos em meio a uma pandemia muito séria. Todos os dias a gente devia lembrar de cuidar de si próprio,
Tá? Nós, professores, nós temos nossos limites, nós temos nossas características em casa. Talvez você esteja ouvindo minha filha gritar, que está aqui não tão longe de mim, com a mãe dela nesse momento cuidando. Talvez eu tenha que dar aula com uma criança no colo daqui a pouco. Eu preciso cuidar de mim, saber meus limites. Eu deveria cuidar dos outros, pensar que meus alunos, eu não tenho ideia das condições reais de vida que eles estão vivendo nesse momento. Por mais que eu pergunte, eles não vão explicitar tudo para vocês, então eles não sabem. Então, cuidar disso, então lembrar de cuidar de si, cuidar do outro, dar oportunidades, ouvir, sabe? São pessoas, gente, precisamos cuidar com bastante carinho, com bastante atenção dos nossos alunos. Além disso, incentivar que os outros, nossos alunos, cuidem-se, para que eles tomem cuidado de si e que eles cuidem um dos outros, que eles estejam em contato com os outros estudantes, que eles estejam cientes do que está se passando uns com os outros, para criar uma rede de apoio e de proteção psicossocial. E, para o professor em especial, algo muito difícil é deixe que os outros cuidem de você. Tá? Se permita ser ajudado. Não queira dar conta sozinho de tudo, se permita que quando tem outras pessoas disponíveis para te ajudar, deixem que te ajudem. Tá? Não fiquem sozinhos sofrendo as dificuldades inerentes a uma pandemia nesse momento. Como é que a gente pode fazer esse cuidado todo? A grande indicação, primeiro, é diálogo. Né? Viabilizar, no caso dos alunos, alternativas para lidar com a eventualidade. Talvez tenha um aluno que por 2 semanas fique ausente porque pegou Covid, ou porque está com um familiar em casa com Covid, ou porque uma situação qualquer que seja. Nós vamos impedir de estudar ou de fazer o que era previsto? Dá para pensar numa atividade para ele repor o que foi feito, para ele não perder a disciplina? Então, criar alternativas nesse momento, ouvir o que o aluno precisa e viabilizar essa condição é muito importante. Solicitar para os alunos feedback sobre as atividades que a gente está elaborando. Elas estão viáveis? Está dando para fazer esse tipo de coisa? Está legal fazer esse tipo de coisa? Está ajudando? Né? E a outra coisa que é atenção aos que ficam ausentes, o aluno que não entra, o aluno que não participa, o aluno que não faz, volta a entrar em contato, escreve para ele, manda um oi, diz que você está lá tá por ali, se ele quiser, ele conta contigo, que você vai tentar dar um jeito para ajudar ele a dar conta da disciplina, enfim. Vamos, além de ser professores, vamos ser humanos. Né? Vamos cuidar do outro, cuidar de si, vamos criar uma comunidade em que vale a pena viver juntos. Né? Professor cuidando dos alunos, incentivando alunos a cuidarem de alunos, e por que não, inclusive, alunos cuidando de professores. E por fim, a grande estratégia também é valorizar toda iniciativa de cuidado. Quando o aluno apresenta um ato solidário para alguém, para outro aluno, para quem quer que seja, que a gente valorize isso, a importância nesse momento da gente ser solidário, da gente ser simpático, da gente se colocar no lugar dos outros, da gente ajudar uns aos outros, tudo bem? Para finalizar, né, retomando, então, a gente percorreu 10 tópicos, 10 orientações que versam sobre o objetivo de aprendizagem claro e compartilhado, critérios de desempenho claros, viáveis e compartilhados em relação a cada objetivo, que esses objetivos sejam sequenciados em pequenas unidades de ensino, que as atividades de ensino envolvam participação ativa e colaborativa dos estudantes, viabilizando a aprendizagem, inclusive a elaboração de uma rede de proteção psicossocial entre eles, que as instruções para atividades sejam claras e diretas, destacando objetivo, critério e atividade, que a gente incentive e valorize sempre a participação dos alunos, que a gente ofereça de maneira abundante feedbacks formativos imediatos e precisos, que a gente viabilize oportunidade para todos, que a gente insira a avaliação de uma maneira mais gradual no processo de ensino e que a gente cuide para que as pessoas estejam em condições de conviver, de compartilhar, que a gente esteja bem e que os outros estejam bem. Como mensagem final, para a gente poder começar a discutir, lembrar que nós não estamos sozinhos, estamos todos nessa. No caso de a gente pensar que montar uma disciplina, fazer a adaptação dela inteira é muito trabalhoso, e se a gente descobrisse outros professores que dão as mesmas disciplinas e dividíssemos trabalho, pensando em unidades, cada professor desenvolve uma unidade agora e a gente troca. Né? Vamos pensar em ganhar terreno rápido, compartilhando, socializando o que a gente vai descobrindo nas nossas disciplinas. Cria um fórum no Facebook, professores de álgebra, e bota lá o pessoal para compartilhar ideias, sugestões, enfim, trocar dentro dos departamentos, dentro da instituição e mesmo com pessoas de fora da instituição. E, por fim, ressaltar mais uma vez que a gente tenha como educador, eu tenho certeza que todos tentam fazer isso, que é fazer o nosso melhor possível, mas respeitando nossos limites. A gente está numa pandemia, não está fácil para ninguém, respeite os alunos, crie condições para eles, mas respeite a si também. Tá? A si e seus colegas.
não se cobrem demais nesse momento, não se exijam demais para além daquilo que é possível nesse momento. A gente está tentando fazer o melhor possível nas condições que são viáveis, tá? E aí, nesse sentido, a autoexigência demais nesse momento não nos ajuda, tudo bem? Agradeço novamente a oportunidade de estar com todos vocês, e a gente abre, então, agora para perguntas, debates, coisas do tipo, tá? Meu e-mail de contato está na tela. Quem quiser entrar em contato comigo posteriormente também, eu fico à disposição de todos e de todas. Meu muito obrigado. Professor Helder, excelentes colocações. Nós estamos ainda com 668 participantes assistindo no YouTube e participando ativamente nos comentários do chat, com muitos elogios, se sentindo identificados, né, com as falas, e também algumas perguntas e colocações. Penso que talvez seja o momento da gente destacar algumas questões que estão sendo colocadas. Uma das questões foi colocada pela servidora Janete Zanquim, e nós também redigimos aqui no bate-papo, que é aqui da sala. Eu vou fazer a leitura da pergunta. Ela coloca assim: o palestrante mencionou que embasou sua fala em revisões sistemáticas. Poderia disponibilizar as referências? Essa foi outra colega que pediu as referências, então primeiro essa pergunta, né, como é que a gente pode fazer para ter acesso às referências, se puder falar um pouco das suas referências, o pessoal ficou bastante interessado. Eu estou partindo de dois grandes trabalhos, um maior ainda, em termos de importância e de escala, que é o trabalho do professor John Hattie, da Universidade de Melbourne, que tem um livro chamado Aprendizagem Visível para Professores. Nesse livro ele sistematiza o resultado de 800 revisões sistemáticas com meta-análise do que funciona ou não na educação. E aí ele faz um exame, categoriza as coisas e tudo mais. Ele não está preocupado nessa obra com o ensino remoto, o ensino à distância, tá? Destacar. Mas se darem tudo aquilo que eu examinei aqui, orientações, elas são orientações que não são aplicáveis só nesse momento de pandemia com o ensino remoto. São orientações que a gente poderia incorporar na vida docente pós-pandemia, no retorno ao ensino presencial. São indicações que já estão amplamente referendadas, mas ainda pouco incorporadas no contexto de ensino. Aí o que eu posso fazer como sugestão, ao final aqui da nossa atividade, eu posso entrar lá no YouTube e colocar nos comentários as referências dessas revisões que eu citei. Excelente, excelente. Eu tinha mencionado outra servidora, eu perdi quem é que fez essa pergunta das referências, mas eu acho que interessa a todos. Mas agora, então, a outra pergunta é sobre a questão da participação dos estudantes. Como que se pode fazer o acompanhamento dessa participação, se seria principalmente nas atividades online, se seria nas avaliações, no ambiente virtual, algumas sugestões ou comentários sobre essa questão do acompanhamento da participação. Bom, primeiro destacando novamente, né, a gente não sabe as reais condições de cada estudante. Então é provável, inclusive, que alguns deles, eventualmente, não participem porque não há condições nenhuma. Alguns deles porque estão fazendo qualquer outra coisa. O que a gente poderia tentar pensar para tentar promover ou aumentar esse engajamento e participação nas atividades? Primeira coisa, focar não tanto nas atividades síncronas, mas nas atividades assíncronas, ou seja, verificar se eles fazem as atividades que são designadas a serem feitas, né? Se a gente consegue organizá-los em grupos de trabalho, se eles estão participando nessas atividades. Por que isso? Porque na atividade síncrona, em especial, é muito mais difícil, de fato, promover esse engajamento. É diferente para um professor que esteja dando aula num curso de mestrado ou doutorado, com adultos que, em geral, têm mais condições de acesso à internet rápida, condições de poder trabalhar, do que com jovens, né? O jovem, muitas vezes, está em condições de que ligar o microfone para ele é expor intimidade familiar, porque ele está na cozinha, junto com a mãe que está cozinhando, sei lá o que, tudo mais, e eu tenho vergonha de fazer isso, por exemplo. Né? Ou eu estou num quarto com mais gente, tá uma gritaria, sei lá o quê. Ou eu estou fazendo outra coisa, ou eu estou olha só, eu posso estar fingindo que estou acompanhando a aula, mas eu estou jogando um jogo aqui na outra tela. Então meu áudio está lá, não está aqui. Então, assim, a gente não
sabe exatamente o que está acontecendo, mesmo na atividade síncrona, muitas vezes com o aluno, né? E aí, nesse sentido, quando eu penso em atividade síncrona, numa disciplina neste contexto, eu estou pensando numa atividade que tem uma função muito mais motivacional, de ser um momento de encontro, da gente celebrar o que a gente conseguiu produzir, mostrar o que a gente fez, os projetos, ou do professor relacionar as coisas que eles estão fazendo com outros aspectos da vida na sociedade lá fora, enfim, é muito mais isso do que apresentar informação. Então, se a gente foca nossas disciplinas em aulas ao formato típico expositivo, professor falando e pede para eles participarem conosco, a chance dos alunos participarem é pequena, tá? Especialmente população mais jovem. Pós-graduação, aí poderíamos discutir isso de uma maneira diferente, né? Então, eu pensaria muito nisso. Tentar envolvê-los, em especial nas atividades assíncronas, que eles participem e façam as atividades. É muito difícil a gente concorrer com jogos online, com outras coisas que eles fazem e tudo mais, que motivacionalmente tende a ser muito mais agradável de fazer, mas quando a gente cria um contexto em que explicita a importância do que está fazendo, cria um contexto social, que é o grupo que está fazendo, não é ele só sozinho, então tem os pais que também estão ali querendo fazer aquela coisa, essas atividades todas tendem a aumentar a chance de que o aluno participe. Mas aí, novamente, nem todos estão em condições de participar, né? Eu acho que essa é a grande questão que muitos trouxeram com diferentes ênfases. Alguns colocaram a questão da inclusão digital e do acesso à internet propriamente dito. Também um outro aspecto de como se aproximar do estudante é a questão de que a educação profissional tem muitas atividades práticas e de laboratório que ficam um pouco dificultadas. E outras colocações ainda nos comentários vão em direção à questão do contexto mesmo da pandemia, que traz apreensão, ansiedade, preocupações para as pessoas que podem afetar o processo de ensino-aprendizagem, certamente afetam, e as interações e participação. Então, esses três aspectos, a questão da dificuldade em realizar as atividades práticas e de laboratório previstas, a questão da exclusão digital e a questão do contexto difícil que nós estamos vivendo. Muitas falas, você já nos colocou uma série de informações importantes de como lidar com isso, de não se cobrar excessivamente, de compreender que vai ser um momento diferente, esse que nós estamos passando, que talvez não seja possível trazer a contento todas as unidades que se planejou inicialmente de realizar, mas também eu sinto que a assistência gostaria de ouvir novamente algumas palavras nesse sentido de como lidar com essas dificuldades nesse contexto atual. Esse é um ponto bastante importante, né? E ele é decisivo do que a gente está fazendo. E eu tinha colocado como um dos pressupostos dessas orientações que eu apresentei, a ideia de que os alunos tenham acesso ao mundo online. E isso tem sido indicado nos planejamentos, nas orientações diretrizes que as instituições públicas agora têm feito em relação a como que estão conduzindo esse ensino durante a pandemia. Nós temos uma lei federal antiga já que visava a democratização do acesso à internet, mas o fato é que o acesso e condições não são universalizadas. E aí eu acho que é muito importante o destaque que estão fazendo, de que se nós não temos essa garantia de que os alunos têm acesso ao Usava, o aluno abrir um Moodle, por exemplo, no celular, ou, enfim, uma condição que não seja a ideal para poder fazer aquilo, certamente prejudica muitas condições e a viabilidade de certos tipos de atividade que a gente poderia pensar. Eu não vou pensar no aluno produzindo blog se o aluno não tem acesso à internet, é uma utopia completamente descabida. Então, nesse sentido, nos parece, para a gente chegar no ponto comum, no mundo, onde está caminhando a educação para a pandemia, seria uma garantia de universalização de acesso à internet. E isso passa não só pela decisão da instituição de ensino, mas por políticas públicas que viabilizem isso. Né? Infelizmente, a gente tem acompanhado notícias de que estão sendo discutido acesso a computadores do Ministério da Educação, mas a notícia que saiu é que eles iam doar os computadores ociosos do próprio MEC, que não atendem nada da demanda. Então, assim, a gente não tem política nem para distribuição de equipamento, nem para acesso à internet. Essa é a nossa realidade. Nesse sentido, eu acho que compete às instituições e a nós professores comprarmos essa bandeira de democratizar os recursos básicos de qualidade nesse momento.
dado que se a gente considerar que não é viável lidar com os recursos online, aí nós vamos restringir possibilidades. O que dá para fazer? Muito menos qualidade, muito menos recursos, muito menos condições para poder ensinar. Dá para fazer alguma coisa? Acho que dá. Mas certamente não vai ser tão bom quanto a gente poderia fazer com recursos que já estão, em tese, disponíveis, mas não acessíveis. Né? Então, acho que tem essa briga das instituições por efetivas políticas públicas que viabilizem condições para a educação no país nesse momento. Isso poderia ser ampliado, no caso da educação, para outros contextos, né? A gente tem o universo das escolas de educação infantil, por exemplo, que estão passando maus bocados nesse período de pandemia, e também sem políticas emergenciais que ajudem e viabilizem condição para que elas possam sobreviver nesse período. Então, assim, tem discussões que vão para além do nosso âmbito de sala de aula, né? Como eu disse, a gente partiu desse pressuposto, que temos acesso online, que acho que é alguma coisa que está no plano do possível, da gente ainda tentar conseguir pleitear, brigar e tentar achar acesso, porque acho que não é possível que em 2020, num país como o Brasil, não se consiga ainda, com políticas públicas, estabelecer acesso a condições de ensino nesse país. Eu acho que é um disparate com aquilo que é possível ser feito, né? Eu acho que tem condição da gente poder caminhar para aí. Quanto à questão das aulas práticas de laboratório, é uma complicação danada, né? Isso pega também o mesmo problema dos estágios que muitos cursos realizam. Como que a gente viabiliza isso? O fato é, tem coisa que não vai dar para fazer. Tá? E aí, assim, não é preguiça do professor, mas tem coisas que nós não temos recursos para fazer hoje. Talvez no futuro que se crie um recurso online, mas tem coisas que não dá, e a gente vai ter que reconhecer isso. E indicar que talvez algumas disciplinas precisam ser realizadas posteriormente às condições de retorno para as instituições de ensino, e não agora. Né? Eu não vejo por que a gente se preocupar agora de fazer oferta de 100% das disciplinas de um curso. Tá? Eu acho que é melhor fazer bem feito, menos 50%, do que fazer de qualquer jeito, no improviso, sem condições, 100%. Então, acho que a gente pode pensar, e isso é uma decisão que está nas colegiadas, não é o professor só que decide, é uma decisão do seu curso, do seu centro, da sua instituição de ensino, mas que a gente poderia olhar um pouco para isso. O que é possível e o que não é possível? Obviamente, como instituição pública, eu acho que também sempre cuidando de garantir, para tentar evitar que se feche vestibular, que o acesso à educação é uma condição importantíssima para muita gente, é a maior forma de transformação ou ampliação das possibilidades da vida de uma pessoa é ter acesso à educação. Então, se a gente conseguir não fechar as porteiras de entrada e de saída, de formação das pessoas, melhor. Então, acho que um cuidado especial com os ingressantes e concluintes dos cursos. Mas eu acho que a gente não tem que fazer tudo. E aí, as atividades presenciais, as atividades em laboratório, muitas delas eu não imagino como fazer. Uma colega minha, professora de odontologia, pergunta, como é que eu vou ensinar o cara a fazer um procedimento lá online? Não cabe. Não tem como, isso vai ter que ficar para depois. E acho que reconhecer isso é olhar para as nossas limitações e ficar muito tranquilo de saber que, infelizmente, a gente não dá conta de fazer tudo nesse momento. Né? Uma pessoa, destacaram aqui também, falou da ideia de se criar repositórios com curadoria para compartilhar material de ensino. Gente, eu acho isso uma estratégia louvável. Eu me admiro que isso ainda não tem uma estratégia nacional dos professores fazendo isso para tudo quanto é lado, porque isso nos possibilitaria ganhos tremendos. Né? Alguns países já têm repositórios desse tipo vinculados aos seus ministérios da educação, com acesso a professores para ter material de tudo quanto é tipo. Sei que no Brasil, há uns 10 anos atrás, tinha para algumas disciplinas relacionadas a ensino fundamental e médio. Não sei mais como isso está e desconheço muitas iniciativas hoje de sucesso aqui no Brasil para compartilhar isso. Professor, eu vejo que você está conseguindo também acompanhar no bate-papo algumas questões que estão sendo colocadas e destacadas. Eu penso que um outro âmbito de questões que aparece é a questão da qualidade. Muitos professores vinham trabalhando com a educação presencial toda a sua trajetória e ainda não tinham experienciado outras formas de educação, outras modalidades, outras alternativas, não vamos chamar de educação à distância, mas o ensino mediado por tecnologias, enfim, e muitos ainda colocam a questão da qualidade, de como dizer que essa formação técnica
é uma formação equivalente, se é possível, né, formar de outras formas que não pelo presencial. E, então, a qualidade dessas outras formas de ensino sendo perguntado, assim, bastante pelos professores. Na sua outra palestra foi comentado essa questão, né, e se puder, talvez, falar um pouco sobre isso. Esse é um ponto bem importante. A gente tem, voltando um pouco àquela distinção que está lá na outra palestra, entre ensino à distância e ensino remoto emergencial. A grande distinção está no grau de improviso, no planejamento, na execução, nas condições de acesso e de suporte para fazer a coisa, e é por isso que a gente não tem chamado ensino remoto emergencial de ensino à distância, que é mais planejado, estruturado, com suporte, capacitação e coisas do tipo. O que a gente tem de literatura? Para o EAD, nós temos uma série de argumentos na literatura que demonstram a efetividade de um curso realizado à distância. Dá para ter cursos de excelente qualidade à distância. E a literatura científica mostra isso. Seja nos estudos que olham só por EAD ou que fazem comparação EAD presencial. Agora, o que acontece? Nós temos uma representação pública de educação à distância que as pessoas têm, que provavelmente é construída com base nas experiências casuais que cada um tem, ou daquilo que a gente vê as pessoas falando sobre. E o que acontece? A imensa maior parte hoje dos cursos ditos à distância que existem, proliferaram no Brasil, não são um tipo de curso que se preocupa em produzir dados sobre o quanto eles estão sendo bons, úteis, eficazes, ou coisa do tipo. Então, o que eu quero dizer? Algumas instituições, elas têm feito excelentes cursos e avaliado e demonstrado que a coisa pode dar certo. Muitas outras instituições fazem um monte de curso sem nunca nem avaliar o que estão fazendo. E aí a gente prolifera más práticas, muitas vezes, incoerentes com aquilo que está na própria literatura da própria área. Mas o que eu quero dizer é possível fazer um bom curso à distância? Sim, é possível. É possível ensinar qualquer coisa à distância? Não, não é possível. E quem trabalha com as tecnologias de educação à distância sabem disso. Tem coisas que carecem da gente fazer presencialmente. Precisa ter recursos da interação entre pessoas para poder viabilizar, concretizar a aprendizagem de certos tipos de coisa. Dado isso, quando a gente pensa agora, para o nosso contexto, especificamente no ensino remoto, o grande desafio é professores que não têm uma formação específica, muitas vezes nem para docência, muito menos para uma formação à docência na modalidade remota, online, distância, fazendo isso num tempo muito rápido de planejamento, de preparação de aulas, num contexto em que as condições para poder fazer isso não são das melhores. Então, assim, o desafio, ele é enorme. E é nesse sentido que eu destaco que a gente se cobrar por querer fazer a coisa de maneira perfeita, dada a insalubridade das condições que temos para poder trabalhar hoje, não é bom para a nossa própria saúde. A gente vai sofrer demais por não estar dando conta de fazer uma coisa perfeita. Mas não é momento para fazer uma coisa perfeita, né? No início, inclusive, na atividade de hoje, o professor Luiz Otávio citou isso, né? A gente não está fazendo o ideal, mas o possível, e não é nem só o que é possível, o que é viável, né? Porque nem tudo que é possível ainda é viável, dadas as condições que a gente tem. Então, nesse sentido, o desafio é enorme. Em relação ainda a isso, e fazendo relação com outro comentário que apareceu ali, Maria da Glória, nesse contexto especial particular, a gente precisa, ou depende de certas flexibilizações. Ou seja, você querer dar conta de todos os itens previstos no projeto do curso, no plano de ensino de uma disciplina, né, o termo ipsis literis e tudo que é apresentado, é uma insanidade. A gente precisaria, inclusive, talvez, com possibilidades para algumas disciplinas, avaliar que talvez 50% de uma disciplina é possível fazer agora e 50% tem que ser feito depois. Né? Talvez eu tenha uma resolução na instituição que viabilize fazer uma coisa dessa. Talvez não dê para fazer tudo agora. Podemos dar conta disso de uma outra maneira, que é um outro dispositivo depois. A gente precisa ter clareza que vivemos uma situação específica de anormalidade, a gente está numa pandemia, é o mundo inteiro sofrendo com isso. Então não dá agora para a gente ser rígido e querer fazer as coisas tal como eram, sendo que as condições são outras. Então, assim, é um desafio para todos nós pensarmos sobre como fazer tudo isso. Quem disser que sabe exatamente o que fazer para dar certo está mentindo, que é uma situação nova para todos, mas a gente está tentando e discutindo
e em especial eu valorizo as instituições públicas nesse momento por levar as discussões para as instâncias colegiadas para tomar uma decisão mais madura, com melhor argumentação para as decisões daquilo que nós faremos, né? Por mais que a gente tenha a nossa liberdade de cátedra, que eu destaquei no início, que tem que ser respeitada, a gente discutir juntos cria condição para a gente pensar melhores condições para todos. E aí eu acho que esse momento é um momento muito para isso. Não quero dizer que é fazer improviso, mas é fazer adaptações necessárias para a gente poder viver nesse momento. Professor, você já havia colocado essa questão de discutir nas instâncias colegiadas e fazer o replanejamento das atividades, pensando no que é viável, no que é possível fazer nesse período de atividades não presenciais e o que poderá ficar para depois, nesse replanejamento, podendo também adiantar outras atividades que se adaptam melhor a essa forma de ensino que nós estamos realizando. Ainda assim, alguns professores questionam, colocam alguns pontos e preocupações com os estudantes que não estão acompanhando as unidades curriculares já adaptadas, já revistas, nesse outro formato, e quando nós chegarmos ao final desse percurso, que ainda deve ser determinado em cada campus, justamente em função das discussões colegiadas, mas quando nós chegarmos ao final desse percurso, me parece que alguns estudantes, assim como já ocorria antes, por questões pessoais, por questões da pandemia, por uma série de questões, talvez não acompanhem até o final ou já tenham desistido. Como lidar com isso como professor, né, no processo da docência, com essa situação desses estudantes? A pergunta que é colocada é assim, e esses estudantes, nós vamos reprovar? Esse é o sentimento, né, que está sendo colocado, na medida em que a gente tenha um calendário que finde e que já tenha feito o replanejamento, né? Como lidar com isso, não é? Como instituições de ensino, nós temos uma responsabilidade muito grande, que não é só com nossos alunos, mas é com a sociedade. No caso da formação técnica, profissional e em nível superior, nós estamos formando profissionais que vão ajudar a lidar com as necessidades da sociedade lá fora. Então, a ideia de progressão automática ou de não reprovar ninguém, finge que está tudo bem, os alunos passam, para mim, assim, ela é inconcebível. Eu jamais pensaria ou cogitaria a ideia de que a gente aprove alunos sem garantir de que eles estão qualificados para poder lidar com o mundo lá fora, para o qual nós estamos ajudando na nossa preparação. Nesse sentido, penso que é crucial que os alunos obtenham proficiência nas unidades de ensino, nas disciplinas, para poderem ter sua progressão. Agora, os impactos que isso podem ter, né? Se a gente não conseguir incentivar, não é só incentivar, né? Porque é viabilizar que o aluno possa vir, incentivá-los a participar e garantir condições de ensino nessa modalidade, nós poderemos ter um problema muito sério, logístico, daqui a pouco, no retorno às atividades presenciais, com muitos alunos para fazer disciplinas e que não vão ter vagas. Nós vamos ter, se a gente, a ideia é nunca trancar vestibular, é a condição de acesso para os alunos, mas se tem gente entrando, não tem gente saindo, o que vai acontecer aqui dentro a hora que a gente voltar para as atividades presenciais? É quase que armar uma bomba relógio, porque nós não temos estrutura física, recursos humanos e materiais para viabilizar simplesmente o ingresso de muitas pessoas sem ter saída de outras. Nesse sentido, a minha preocupação com os alunos que estão ingressando, de fato viabilizar acesso, mas também com os alunos que estão de saída. Então, os alunos que estão próximos a se formar, os prováveis formandos, em cada uma das modalidades, tudo mais, que tenham condições mais facilitadas para poder viabilizar a formação, e quando eu falo mais facilitadas, não é progredi-los ou aprová-los automaticamente, é uma condição de maior cuidado, maior intensidade de energia dos professores, dos colegiados de curso, para olhar para as necessidades desse grupo e viabilizar, e ver o que é possível ser feito nessa condição, tá? Para poder, pelo menos os que estão se formando, garantir a condição deles, e tentar maximizar a chance de que os alunos participem das atividades. Para fazer isso, eu não conheço outro caminho, que é viabilizar condições de acesso à participação, e aí, de novo, pressão em políticas públicas, que a instituição viabilize equipamentos, internet, enfim. Precisamos viabilizar essa condição, incentivar e valorizar quem está participando.
né? Isso acho que reduz um pouco a demanda pela atividade presencial, que tende a ser mais alta um pouco para frente. Uma das coisas que tem me preocupado também é que, ao mesmo tempo que me preocupo de que muitos alunos não participem das atividades remotas agora, esperem o retorno presencial daqui a pouco, e aí a gente tem a superlotação, que nós não vamos ter condições de dar conta disso depois, também é uma preocupação maior, que é que a gente não tem esse problema de superlotação, pelo fato de que os alunos, além de não estarem fazendo agora, aumente a chance de evasão do ensino. Né, que muitos alunos, dadas circunstâncias de dificuldades econômicas no país decorrentes também da pandemia, das novas atividades que ele vai se envolvendo nesse período, quando não está engajado em atividades de ensino, que eles não vejam mais na educação algo que é importante nuclear para a sua própria vida. Então me preocupa o fato de que talvez a gente perca muitos alunos simplesmente para as outras condições de vida, né, ou de não ter acesso, ou de agora se envolver com outras coisas quando ele estava afastado da educação. Eu comecei a pensar sobre isso, olhando um pouco para as aventuras e desafios do que foi criado pelo Brizola há muito tempo atrás, quando criou o ensino integral lá no Rio de Janeiro, indicando que as atividades em contraturno tinham duplo papel, que além de garantir a formação, a educação e tudo mais, diminui a exposição a outras condições de risco. Né? E eu acho que a gente está nisso agora. Se o aluno é isolado em casa, acho que é menos pior, mas aqueles que estão saindo e se expondo, talvez estejam se expondo a certas condições de risco que vão aumentar a chance dele não permanecer agora num contexto educacional. Isso me preocupa muito também nesse momento. O IFSC, ele procurou, na medida do possível, nunca parar, manter o calendário com atividades não presenciais, de acordo também com a realidade de cada campus, que pôde fazer suas escolhas, os seus períodos mais apropriados para cada parada eventual, né, conforme a necessidade, rediscussão e retomada. A gestão, ela também enfrenta desafios para viabilizar a docência nas atividades não presenciais, a realização do processo ensino-aprendizagem. O IFSC, ele está atendendo mais de 450 estudantes com auxílio internet, é um auxílio de R$70 por mês, e é um dos valores que é considerado dos mais altos que estão sendo pagos pelos institutos federais nesse momento, para viabilizar essa condição de acesso. Também em relação ao compartilhamento de conteúdo, está sendo desenvolvido um programa de qualificação das atividades não presenciais, em função também do prolongamento, né, desse período, que inicialmente era 15 dias, 30 dias, 2 meses, e nós já passamos de 4 meses nesse contexto. A possibilidade de compartilhamento já aqui nos comentários, ela se intensificou, nos comentários do YouTube, professores fizeram contato uns com os outros para compartilhar entre si questões, bancos de questões, materiais produzidos. Então, nesses momentos de formação, nesses momentos em que a instituição vai procurando cumprir o seu papel e viabilizar o que pode, né, no contexto da pandemia, a gestão ela é muito acionada, né, fora da sua rotina inicial e procurando dar conta desse contexto novo e dessas necessidades todas dos alunos e dos professores e demais servidores. Você certamente tem participado de vários debates em torno disso, sobre como as instituições podem desenvolver programas, desenvolver ações, desenvolver atividades. Nós trabalhamos hoje na palestra muito as ações dos docentes, que foi o nosso objetivo, mas a questão da gestão, ela também é muito comentada, também no YouTube, nos comentários que aparecem no YouTube. Que sugestões ou princípios que poderiam embasar ações bem intencionadas, efetivas, dentro desse contexto que nós estamos vivendo, enquanto da própria gestão do ensino, frente ao processo de ensino-aprendizagem no contexto da pandemia? Que tem surgido ideias, assim, do que a gente não pode descuidar,
e onde que a gente pode colocar mais nossa atenção para melhor lidar com essas dificuldades que ainda vão se prolongar até dezembro. Como é que tem sido isso na UFSC, em outras instituições que têm debatido, né, o que é possível fazer para qualificar o processo de ensino-aprendizagem, em meio às atividades não presenciais, e para além do que os docentes já realizam nas suas interações com os estudantes. Acho que as instituições públicas têm dado uma aula sobre maneira de lidar com a educação da pandemia, né, embora muito criticadas por algumas instâncias de mídia, coisa do tipo, às vezes pela demora com que levou para o retorno educacional, mas foram as instituições em que avaliaram que era melhor não migrar para o ensino remoto, enquanto a gente tinha uma perspectiva de curto prazo para a pandemia, para justamente não prejudicar a qualidade de ensino, né? A gente não tem professor fazendo corpo mole em lugar algum, muito pelo contrário, mas professores preocupados em garantir efetivas condições de ensino para os estudantes. E ao passo em que se começou a examinar que essa pandemia perduraria mais ao longo do tempo, começou a se discutir, então, essas diretrizes de como operar sobre o ensino na modalidade remota, se é o caminho, se não é o caminho. O consenso maior é que a gente precisa fazer, de fato, criar condições para viabilizar ensino remoto em alguns contextos, talvez não para tudo, e a maneira de poder fazer isso, eu acho que as instituições públicas, em especial, dão aula para isso, porque isso é feito de uma maneira respeitando a democracia dentro das instituições, as decisões colegiadas, vai para os cursos e discute, que vai para os centros e discute. Então, as diretrizes, elas tendem a ser muito mais embasadas numa discussão acadêmica de alto nível, por professores que estão na instituição, por especialistas em educação, e garantem caminhos ou direcionamentos que acho que são bastante oportunos e viáveis nesse momento, né? Me preocuparia uma decisão fechada em gabinete, na qual poucas pessoas deliberam por um grande conjunto de pessoas sobre como todos devem trabalhar. Então, assim, democratizar a discussão e a tomada de decisão, eu acho que é o ponto central. Eu acho que isso é mais importante até do que o que eu penso, que qualquer pessoa pense sobre o que deveria ser feito, né? Porque nas instituições as pessoas são qualificadas para poder pensar nas suas possibilidades, dos seus estudantes, da sua equipe administrativa e aí por diante. Dentro das grandes temáticas que têm sido debatidas, uma das que mais me preocupam hoje, que tem a ver com uma das perguntas, inclusive, que foi mencionada no bate-papo, tem a ver um pouco sobre o tipo de exigência legal, dado o princípio da legalidade que rege nossos atos no serviço público, que é sobre a maneira de tomar certas decisões, do tipo, carga horária de professor. A gente tem uma carga horária mínima estabelecida para professores em sala de aula, só que nós temos professoras que, às vezes, são mães solteiras, e geralmente as mulheres sofrem muito mais que isso do que os homens, que estão cuidando de criança em casa sozinha, que precisam dar aula, que precisam pesquisar, que precisam fazer todas as suas atividades na instituição de ensino, dar conta de uma criança, dar conta de uma casa e por diante. E aí, tem condições viáveis do ponto de vista profissional e humana, para a gente poder exigir essa carga horária mínima em sala de aula? Tem professores que tipicamente trabalham com disciplinas práticas em que talvez o colegiado avalie que não tem como ministrá-las agora. Esse professor vai ser forçado a pegar agora tantas X horas de outras disciplinas que nunca deu, para já criar a primeira vez na modalidade remota, que vai exigir mais trabalho ainda. Então, exemplos disso, né? A questão da legalidade em relação à carga horária de professores em sala. Isso me preocupa, porque eu acho que a gente precisa, nesse momento, de flexibilização, de respeito às pessoas, de respeito aos profissionais que aqui estão, e o quanto a gente é capaz de flexibilizar essas coisas, muitas vezes vai no limite do quanto a gente acha que está seguindo o princípio da legalidade. E me preocupa, às vezes, a gente usar o argumento da legalidade de uma maneira não tão bem avaliada, para justificar a gente fazer atividades ou tomar decisões desumanas sobre as pessoas que aqui estão. Então, assim, o quanto é legítimo fazer ou não fazer as coisas são discussões complicadas. E as consultas que hoje você faz nas instâncias que deveriam dar suporte, procuradorias, Ministério da Educação, sei lá o quê, são sempre respostas vagas, porque ninguém sabe, no fim das contas. Ninguém tem um direcionamento preciso para as coisas que como precisam ser feitas. E as coisas demoram mais tempo, e vai lá, debate. Quando chega a resposta, talvez já seja meio tardio. Então, nesse momento, em especial para quem está em posições administrativas, coordenando cursos, departamentos, na administração universitária de maneira geral, tem sido um momento de grande responsabilidade por tentar caminhar na ideia de seguir a legalidade,
mas seguir a legalidade também olhando para os outros princípios que regem o serviço público, né? Porque as leis foram criadas para um contexto outro, distinto desse conceito, desse momento excepcional que vivemos de pandemia. Então, assim, algumas flexibilizações são necessárias nesse momento. E a gente tem que ter coragem de tomar essas decisões, de fazer essas flexibilizações em prol das pessoas, dos professores, dos alunos, servidores que estão todos aqui. Então, isso para mim tem sido um grande tema assim, de preocupação, de como encaminhar certas questões que parecem fugir de certas diretrizes, resoluções, às vezes até internas da instituição, que foram construídas para um outro contexto. Professor Helder, nós agradecemos muito as suas contribuições, foi excelente a sua participação aqui conosco, muitos elogios dessa assistência aí de centenas de pessoas que estão conosco. Eu tentei traduzir as perguntas como foi possível, e eu vou passar a palavra para o nosso pró-reitor de ensino, o professor Luiz Cabral. Pode abrir a câmera, professor, para fazer uma conversa final conosco, então, aqui no encerramento da atividade. Olá, então, quero agradecer muito, né, ao Helder e parabenizar pela fala sempre tão direta e sempre muito bem sistematizada, né, para aquilo que precisa ser cuidado, observado nesse contexto. Não é à toa que o Helder está colaborando com a gente, né, pela segunda vez. Eu acho que tem muito da perspectiva com a qual ele trata e da leitura que ele faz desse contexto com a leitura que a gente também está procurando fazer e atuar, né? Então, temos aí desafios, dificuldades que não são de um segmento ou de outro, são dificuldades de todos os segmentos. Está difícil para os professores, está difícil para os estudantes, está difícil para a família dos estudantes, mas também está difícil para os gestores, né? Eu acho que esse é um ponto que nos une, a dificuldade desse momento. E acho que uma outra expressão que eu acho que o Helder traz agora nessa última fala, e que precisa, de fato, ser cuidada, desenvolvida naquilo que cada um pode fazer e no seu campo de atuação, que é ser flexível, né? Eu acho que um contexto tão adverso como esse que nós estamos vivendo exige de cada um muita flexibilidade, né? É claro que nós estamos aqui olhando para algo que precisa de soluções para problemas que já estavam resolvidos, de uma certa forma, institucionalmente, né? Então, nós aqui, por exemplo, estamos nos debatendo com encontrar soluções no sistema acadêmico para dar conta, né, das necessidades de flexibilização, né, em termos de unidades curriculares, em termos de situação dos alunos, em termos de como isso precisa ser registrado para que nós possamos dar continuidade ao processo de ensino-aprendizagem e ao atendimento das demandas dos nossos estudantes. Eu acho que sempre, nesse contexto, sempre me vem à mente uma fala do professor Antônio Nova, de Lisboa, de Portugal, e ele diz que nós não podemos fazer tudo, nós não podemos fazer o ideal, mas nós podemos fazer algo. E desse algo é preciso buscar fazer o melhor, né? Disso que a gente está conseguindo fazer a duras penas. Eu sei que a gente tem sempre, nesse contexto, a gente sempre demanda das instâncias superiores soluções para os problemas, né? E temos muitos problemas. E são problemas que não são desse momento apenas, são problemas que eles se sobressaem agora. A exclusão digital, por exemplo, ela é uma consequência de um processo de exclusão socioeconômica que é histórico na sociedade brasileira, né? E que todos nós temos conhecimento, em certa medida, disso.
É claro que nós não vamos conseguir resolver, mas a instituição também não pode ficar de braços cruzados e não fazer nada se ela pode fazer algo. Então, acredito que, na medida do que a instituição pode, ela vem atuando, certo? Podemos fazer mais e melhor? Podemos. E vamos procurar fazer isso, estamos à disposição e trabalhando muito para fazer isso. Eu não tenho nenhum questionamento, professor Helder, queria apenas fazer uma consideração, além dessas que já fiz, em relação ao papel central que o docente continua tendo, né, nesse processo. Acho que a gente já reconhece o quanto a atuação docente, o papel docente é fundamental para o ensino presencial e agora para o ensino remoto emergencial, para as atividades não presenciais. O professor Helder trouxe aqui uma série de, um passo a passo, né, do que precisa ser cuidado, e acho que isso tem que ser tomado como lições, né, a serem desenvolvidas no que cada um pode fazer de melhor e no que estiver ao seu alcance. É claro que isso não exime a instituição da responsabilidade de ter políticas, de ter programas, ações que possam, né, oferecer condições melhores para otimizar a atuação docente, né? Não é isso que nós estamos dizendo, mas esse cuidado com o processo de ensino-aprendizagem, essa atenção para com o aluno, ela não deixa de ser necessária nesse contexto de atividade remota, né? Então, temos aí um desafio enorme. Volto a utilizar uma outra expressão do professor Antônio Nova. Em 2020, quem salvou a escola são os docentes, né? Quem salva a escola nesse momento são os docentes. É claro que, né, os docentes com todo um suporte, um apoio institucional, mas temos aí que reconhecer o papel-chave, né, que os nossos docentes têm nesse processo, e agradecemos muito as contribuições que o professor Helder traz no sentido de reconhecer como poder fazer, né, o que se pode fazer e como poder e como se pode fazer melhor na atuação docente nesse momento. Então, mais uma vez, professor, muito obrigado por suas sábias lições e dicas, né? Obrigado, Glória, mais uma vez, por toda a organização e realização dessas atividades. Queria agradecer também ao Everton, que eu inicialmente citei apenas o Anderson e a Bianca como tradutores e intérpretes, mas tem o Everton aí colaborando com a gente também, e agradecer aos demais professores que vão estar trabalhando com a gente durante essa semana, os professores aí do Cefead, que vão estar com a gente desenvolvendo os outros temas dessa semana. Então, mais uma vez, muito obrigado e parabéns. Agradeço também a oportunidade, gente, e destacando, né, a centralidade do papel do professor. A gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas aqui estou voluntariamente dedicando meu tempo para conversar com vocês, e vocês, 600 pessoas acompanhando isso ao vivo, que poderiam estar fazendo outras coisas. Acho que isso mostra o envolvimento dos professores para lidar com os problemas que a educação vive nessa pandemia. Então, meu muito obrigado novamente, e desejo que bons ventos soprem para todos nós nos próximos meses. Ok, colegas, manda a todos, agradeço especial ao professor Helder. Vamos encerrando a atividade de hoje. Amanhã estaremos juntos novamente às 10 horas. Divulgaremos o novo link para que todos possam assistir. E vamos ficar com essas excelentes reflexões, vamos poder assistir novamente no YouTube, poder considerar os comentários de novo, né? Muitas discussões foram feitas ali nos comentários desse vídeo, certamente novas discussões ainda vão florescer em função desse excelente momento, cheio de conteúdo que nós tivemos oportunidade de vivenciar aqui. Então, fica o nosso agradecimento do Instituto Federal de Santa Catarina, ao professor Helder e a sua contribuição na abertura da nossa Semana Pedagógica. Então, um bom dia a todos e vamos finalizando por hoje e amanhã estaremos juntos novamente. Muito obrigada, Anderson, e até a próxima.